Bom dia, eu resolvi abrir essa live do nada. Essa não é sobre o sentido da vida ainda, mas é uma live que eu vou entregar alguns elementos, eu vou levantar, vou levantar algumas reflexões e essas reflexões que vão ser, esse ponto, né, é um ponto só que vai ser levantado aqui, ele vai te dar fundamentos, ele vai dar os fundamentos necessários para que vocês entendam algumas coisas relacionadas ao sentido da vida. Né? Depois, na hora que a gente for fazer a live do sentido da vida, falar quais são as aplicações práticas, como que você pode encontrar o sentido da sua vida no seu dia a dia e aí se preencher e se sentir mais completo. Mas hoje, agora, não vou falar sobre isso. Eu vou levantar uma reflexão que há muito eu já venho pensando, eu só precisava formar um argumento um pouco mais sólido, um pouco mais embasado no campo da psicologia, no campo do comportamento, para que eu pudesse vir aqui passar isso em live, né? Então é algo que eu quero dizer pra vocês. Eu vou passar o meu ponto de vista mediante as coisas que não é o meu ponto de vista emocional, tipo, eu sinto isso, não. Depois de ter estudado, depois de ter refletido, depois de ter pensado, o meu ponto de vista. Não necessariamente você vai concordar com o meu ponto de vista, você pode ter o seu e ok. E é assim que deve ser a vida, né? Não é verdade? Cada um tem as suas experiências e você assimila as coisas de acordo com as experiências individuais que você tem. Então não necessariamente é igual a minha, né? A gente pode ter alguns pontos de conexão, mas não necessariamente a gente vai ter opiniões e pontos de vista iguais. E aí eu quero falar a respeito de uma coisa que hoje tá muito mais evidente, mas sempre foi, historicamente, existiram pessoas que foram notáveis em alguma medida, notáveis por feitos bons, benéficos para o mundo, para a sociedade, para a humanidade, outros que foram notáveis, né, porque foram notados, mas que tiveram também ações e feitos que prejudicaram o mundo, que prejudicaram as pessoas, que prejudicaram a sociedade. A gente não pode excluir. São pessoas que de alguma forma elas são notáveis, mas aí notáveis para que lado que ela foi, né? Para que lado que ela quis ser notada, pelo que ela se sobressaiu, pela bondade, pela maldade, pelas atitudes ruins, pelas atitudes boas. Então as pessoas elas são notáveis nessas medidas, né? Sendo boas ou ruins. Não é ninguém é só notável porque é bom, né? A pessoa é notável também porque ela é ruim, né? A gente nota a maldade, né? Do tamanho, né? Da ruindade da pessoa, enfim. Bom, mas eu quero falar de algo bem superficial, assim. Nós vemos percebendo ao longo desses últimos anos, principalmente depois que a gente passou, parece que a questão não vou falar a palavra, evidenciou mais ainda as emoções, as sensações, a vontade de se colocar e de se mostrar pro mundo, de todo mundo. E até aí tudo bem, acho que eu não vejo problema nisso aí. O problema está, vamos observar as pessoas das quais a gente vê que são pessoas que podem ser pessoas que estão à sua volta. Mas percebam, quero que vocês reparem naquelas pessoas que estão sempre tentando romper com a sociedade de alguma forma. Com seus pensamentos, com as suas atitudes, com a sua forma de se comportar, com as coisas das quais ela acredita e das quais ela prega. Então, o que acontece? As pessoas, elas veem, foi colocado na cabeça do ser humano que a sociedade é algo ruim, que a sociedade é algo que a gente precisa combater, que a sociedade, a gente não deve seguir os padrões da sociedade. Olha, é muita burrice pensar dessa forma. Por quê? Porque nós viemos já com a sociedade dentro da gente. Nós já temos... a sociedade já foi colocada de uma certa forma internamente pra gente, que nós não temos como fugir. Nós não temos como combater. Porque se a gente tenta combater a sociedade, a gente se frustra. A gente a gente é derrotado, né? Quando a gente tenta combater a sociedade, a gente é derrotado. Existem coisas, normas sociais, sim, que realmente são coisas que transgridem alguns conceitos. Mas a gente precisa entender que sociedade de um todo não é ruim, né? A sociedade ela já vem embutida na gente. Nós já nascemos
com os padrões sociais, com as normas sociais, em alguma medida dentro da gente. Eu não vou me estender filosoficamente, porque eu quero falar de um ponto muito que vocês vão observar e que vocês vão começar, depois de quem assistir essa live, vai começar a observar. Então vamos falar de uma coisa mais simples. Vamos falar de pessoas, principalmente pessoas que estão em evidência, esses artistas atuais, vou falar os nomes, vamos falar de Pablo Vittar, de Anitta, essas pessoas que são referências, o Whindersson Nunes, que se tornaram de alguma forma referências aí para as pessoas, enfim. O que acontece? Vocês podem perceber que essas pessoas, elas de alguma forma, elas têm na forma de agir, na forma de falar, na forma de se comportar, elas querem romper com os padrões sociais, né, que já foram pré-estabelecidos há milhares de séculos atrás. E aí, você pode perceber que essas pessoas, o desejo que elas têm é de se livrar daquilo que elas acham que é artificial, que é da artificialidade. Porque elas acham que viver os padrões e as normas sociais as tornam artificiais, né? Porque elas acham que a gente vive como robô, robotizado, automatizado. E aí você percebe que essas pessoas que querem romper com a artificialidade, que querem romper com a sociedade, essas são as pessoas que mais se tornam artificiais. E como? Vocês podem perceber que todas as atitudes que elas têm, né, que elas demonstram, existe um certo ensaio, que não são da natureza realmente humana delas, que elas precisam seguir outras normas, que não as normas que elas querem romperem, né, para que elas se sintam vivas. Você consegue focar nisso? Consegue entender isso que eu tô falando? Perceba, vamos falar na questão, para ficar mais claro, vamos falar de imagem estética, de roupa, de corpo e tal. Vamos falar nesse ponto. Olha só, vamos pegar uma Anitta da vida ali, né? Ela rompeu com os padrões sociais porque ela mostrou que ela tem celulite. Gente, na verdade, ela não rompeu com padrão social nenhum. Ela não quer mostrar nada, na verdade. Na verdade, ela quer mostrar de uma forma que ela não é artificial, mas no final das contas, ela acaba sendo tão artificial quanto a vontade dela de não ser, para mostrar isso de forma desesperada e desenfreada. E nada mais o que ela quer disso. O que ela quer, o que ela espera, qual que é a intenção por trás disso, consciente ou não. É que ela quer aprovação, né? Ela quer aprovação, ela quer aplauso. Isso, eu tô falando, não é da Anitta só. Nós fazemos isso na nossa vida cotidiana. A gente fica querendo romper com certos padrões, com certas coisas. E aí a gente fica querendo sair de uma coisa artificial e no final a gente acaba se artificializando, a gente acaba tendo ações que não são necessariamente aquelas ações que nós desejávamos fazer, mas para quê? Para provar para as pessoas, para provar para a sociedade, para provar de alguma maneira que a gente é bom e que a gente tem que ser aprovado e que as pessoas ali na nossa volta tem que aprovar aquilo, né, que a gente está querendo mostrar. Quando na verdade eu falo assim, ó, você pode perceber, quem posa, né, quem faz pose, quem fala, quem discursa de inimigo da sociedade, na verdade ela quer que a sociedade paparique ela ao mesmo tempo. Então é contraditório, porque a mesma pessoa que quer romper com os padrões, romper com as normas, ela também quer que essa mesma sociedade paparique ela, aplauda ela, aprove ela. Então é mais uma questão íntima e pessoal do que algo que eu falo assim, eu estou fazendo isso para o bem de todos. Não, na verdade a pessoa acaba fazendo isso de uma maneira egoísta, mais para o bem dela, né? Mais para o que ela sente, mais para a necessidade de aprovação que ela tem. Então essas pessoas, quanto mais necessidade de aprovação elas querem ter e validação externa, que é a validação do outro, vocês podem perceber, mais artificial ela se torna. E a gente pode transpor isso pra tudo. Percebam, gente, eu não sou contra, eu não tô falando que eu sou contra, eu desejo fazer, mas, por exemplo, as pessoas que aquelas mulheres que vão se enchendo de coisa e vai fazendo plástico, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo,
De uma certa maneira, ela quer se encaixar, ela quer que a pessoa aceite, ela quer ser aceita, ela quer ser aprovada, ela quer ser melhor, ela quer ser mais bonita, ela quer ser quer estar mais adequada a algo que só ela acha que é adequado. Que é um adequado para ela, que na verdade não é uma adequação para o outro. Então há uma confusão aí. Há uma dualidade caminhando. Então é importante que a gente entenda que as coisas, elas existem para que sejam feitas. Eu não tô falando que eu sou contra. Ah, não, mas se você é contra, não. Eu acho que a gente precisa, se a gente tem que melhorar, colocar um botox, colocar um preenchimento, melhorar. Cara, isso aí, eu coloquei silicone, agora quero tirar. Eu acho que tudo é válido, sim. A gente precisa entender quais são as intenções por trás disso. Qual é a natureza e a qualidade dessa intenção. Se é só pra, como eu falei nos meus stories, se é só pra preencher buraco, se é só pra preencher vazio, se é só pra satisfazer uma necessidade pessoal de adequação e aprovação. Pra que você faz? Ah, para eu me sentir bonita. Você quer se sentir bonita pra quê? Para que o outro te veja bonita, para que a sociedade te aceite, para que as pessoas te aprovem, porque você mesmo não consegue se aprovar. Então, eu outro dia eu fiz um negócio falando sobre aceitação. Ah, eu me aceito como eu sou e tal, e isso torna a pessoa acomodada. Realmente, também existe esse lado. A gente precisa falar também, não, precisa andar no equilíbrio, mas a gente precisa sempre estar transitando entre os dois polos, entre o polo exagerado e o polo negativo da coisa. Por quê? Porque é nesse caminho, é nessa transição, transitar no meio das circunstâncias e das situações que nos permite nos conhecer, que nos permite entender, que nos permite experimentar as coisas para que a gente possa tomar decisões mais acertadas e melhores e que venham nos ajudar a nos preenchermos, a nos sentirmos mais humanos, nos sentirmos mais como que eu falo, com a vida com um pouco mais de sentido. Porque o que eu vejo que acontece são as buscas desenfreadas a respeito de tudo, né? As pessoas, elas querem eu falo que eu vejo isso, me dá eu falo que eu não posso sentir pena, porque pena é uma coisa um pouco mais, como se diz, soberba, né? Mas hoje eu vejo essas pessoas, eu vejo um rapaz que eu sinto muita pena dele, assim, porque eu não o conheço, lógico. Eu não sei o que se passa no universo interior desse cara, que é aquele Whindersson Nunes. Foi um menino que saiu de baixo, conquistou toda a vida dele. E hoje você vê que figuramente, a figura dele, a imagem dele, transparece uma pessoa triste, uma pessoa que se revolta. E eu não falo nem se revolta contra o mundo, é uma revolta interna. Você percebe que ele não consegue achar felicidade. Não é nem felicidade, ele não consegue achar uma paz, ele não consegue achar uma adequação com ele mesmo. Ele mesmo não se adequa, ele mesmo não se entende, ele mesmo, dentro do universo interior dele, as emoções devem ser muito bagunçadas. E ele deve ser uma pessoa que é regida, né, que se determina a vida dele baseado nas emoções dele. Né? Então, se ele tá triste, ele age pela tristeza. Se ele tá feliz, ele age pela felicidade. Se ele tá contente, ele age pela contente. Se ele tá sentindo isso, se ele tá irado, ele age pela ira. E quando a gente se orienta na vida baseado nas nossas emoções, a nossa vida é uma bagunça. A nossa vida é aleatória. Porque as nossas emoções são aleatórias. Os nossos sentimentos são aleatórios. Hoje, agora, por exemplo, eu tô me sentindo super bem, eu tô feliz, eu tô aqui fazendo uma live, tô falando as coisas pra vocês. Daqui a pouco, sei lá, cai um balde de água aqui, suja tudo a coisa, eu fico nervosa e eu fico irritada. Já pensou se eu for orientar todo o meu dia só porque o balde de água caiu e eu fiquei nervosa? Eu for cumprir com os meus outros deveres ou não cumprir porque eu fiquei irritada porque o balde me atrapalhou e caiu e molhou a minha sala? Vocês imaginam que loucura é viver assim? E a grande maioria das pessoas, elas vivem assim. Vivem orientadas pelas próprias emoções. E sendo orientada pelas próprias emoções, é onde elas cometem esses exageros, tanto na parte estética, quanto na parte de comportamento, quanto na parte de relação com o mundo.
Então eu não sei se eu filosofei demais, eu queria fazer uma live rápida, eu não sei se eu filosofei demais, mas eu queria trazer isso pra vocês, para que vocês entendam que quando uma pessoa quer romper com certos padrões, na verdade ela é uma necessidade que ela tem dela mesma ser aprovada, ela quer ser aprovada a todo custo, ela quer que as pessoas aplaudam ela. E isso eu falo, cara, a gente busca isso diariamente, nós mesmos, nas nossas atitudes cotidianas, todo dia. Não tô falando que eu não faço isso, que não. Eu, em alguma medida, eu tô sempre querendo aprovação de alguma coisa, em algumas atitudes. Então a gente precisa prestar realmente atenção nisso, o que tá por trás das nossas intenções, pelo que a gente é orientado no mundo. Se são pelas nossas emoções ou se são por conceitos que são realmente mais sólidos e mais concretos, que são as virtudes que eu falo. Por que a gente tem que buscar desenvolver as nossas virtudes? Porque as virtudes, elas são conceitos que não mudam. São conceitos que estão desde que o mundo é mundo. E aí, você se orientar por isso, torna a tua vida muito mais simples. Torna a tua vida muito mais prática. A tua vida, ela flui melhor. Porque você não vai ficar numa montanha russa de sobe e desce. Dá pra entender? Mas isso aí eu vou falar mais na questão do sentido da vida. Então eu vou fechar essa live, ela vai ficar disponível aí. Mas é só para dar uma introdução aqui, para dar uma fundamentada no que eu vou falar a respeito do sentido da vida, que eu vou preparar melhor, tá bom? Então, grande beijo, ótima sexta-feira, sextou aí pra nós.